Muita gente está padecendo enormemente os avatares da vida, principalmente com respeito a este tempo final. Para muitos é final o tempo, para outros não estão nem aí. E as pessoas estão se conglomerando, se amontoando atrás de líderes, atrás de profetas, e desesperadas estão caminhando, ou melhor, perambulando como bêbados na vida. É impressionante como as pessoas estão confusas, tristes, preocupadas. E eu não estou falando somente das pessoas do mundo. O que é mais triste que os próprios cristãos estejam vivendo essa fase tão angustiosa, tão vergonhosa, porque se temos um Deus vivo e verdadeiro, não teríamos por que andar assim complicando a vida e com a vida complicada. Mas você acha agora, nestes tempos, gente que não quer perdoar, não tem nem a mínima intenção de perdoar. Pelo contrário, se juram que não vão perdoar. Estão decididos a não perdoar. Outras pessoas não sabem se perdoar a si mesma. E ainda tem outras que provocam revanche e vinganças constantemente, porque estão confusas e desesperadas e não sabem por que toda essa confusão mental e espiritual. E diante da confusão, a maioria não quer passar por elas sendo autoras do caos. Elas sempre vão procurar culpar a outros. Isto é muito patético nos dias de hoje. As pessoas correm atrás de gurus que possam dar-lhe a esperança de um dia melhor, uma vida melhor. Correm atrás de profetas que digam que eles são os inocentes, são as vítimas, são os perseguidos e não os outros. E assim está o povo, tanto o povo comum como o povo de Deus. Em grande maioria, as pessoas estão vivendo uma vida tão desesperada que colocam a culpa nos outros, ficam firmes em suas convicções e não têm o mínimo de intenção de se examinarem a si mesmas e avaliarem suas convicções. Eles estão como determinados a ser isso e morrer desse jeito. É terrível a situação. Mas será que há consciência de tudo isto? Não será que está havendo uma avalanche de demônios na Terra, enceguecendo as pessoas, fazendo as pessoas ficarem obtusas, fechadas, concentradas em si mesmas, amando-se a si mesmas e mais nada e a ninguém? Bom, se a gente vai para a palavra de Deus, a Bíblia, está tudo ali. Mas nós, como atalaias de Deus, não podemos simplesmente dizer para as pessoas, está tudo na Bíblia, a Bíblia já falou tudo isso, e que adianta que nós frisemos que está na Bíblia, e não temos a solução para as pessoas, não temos um caminho melhor para indicar, não temos luz nem para nós mesmos, muito menos teremos para dar a outros.
e as pessoas continuam confusas. As pessoas, em grande maioria, maiormente estou falando dos crentes, não se arrependem mais. Estão revelados totalmente em seu espírito e eles não se arrependem mais. Não querem voltar mais atrás e corrigir seu caminho. Não querem se reconciliar nem com Deus, muito menos com os irmãos. Não têm a mínima intenção de mudarem. Pelo contrário, estão constantemente buscando quem vai falar a fala deles, a linguagem deles, as ideias, as convicções deles, para eles ficarem robustecidos em suas convicções e tranquilizados e autojustificados. Mas isso não é solução para você. Não é solução para a sua família. Não é solução para o mundo. Não é glória para a igreja. Tudo vai cair junto com você se você não toma a sério este momento que você vive. E quando falei em momento que se vive o que estamos vivendo, me vem à memória o título desta mensagem: Momento de arrumar nossas lâmpadas. Este é o momento de arrumar nossas lâmpadas. Tem muita gente que diz que crê em Deus, que segue a Deus, que tem temor de Deus e respeito para com o que é de Deus, mas não querem mudar. E querem que Deus esteja de seu lado, porque elas estão feitas já. E não tem nada que mudar nelas. Mas este belo título tem que começar a remoer dentro de você as glândulas espirituais para que você possa refletir e ver a necessidade de mudar. Este é o momento de arrumar nossas lâmpadas. Na parábola das 10 virgens, que eu vou ler apenas 2 versículos desse capítulo, que fala das 10 virgens. Diz assim: as insensatas, porque 5 eram insensatas e 5 sábias. As insensatas levaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, além das suas lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Aí tem 2 elementos de sustentação de nossa vida espiritual e de nossa existência na Terra: a lâmpada e as vasilhas, ou a vasilha. A vasilha é a alma humana, que temos que ter ali óleo de reserva para que o nosso espírito, que é a lâmpada ou lamparina, como é que diz em português? Não, sem lamparina, não fique perdendo virtude, força, e a luz dela comece a desaparecer. Então temos 2 elementos ali fundamentais: a lâmpada, que é nosso espírito. Isso está lá em Provérbios, claramente, onde diz que nosso espírito é a nossa lâmpada. E a vasilha, contendo óleo de reserva, é a nossa alma. Interessante que a parábola não enfatiza trabalharmos a alma e cuidar que tenha óleo de reserva. Pelo contrário, diz em palavras cruas e nuas: vocês querem ter óleo de reserva em vossas almas? Vão trabalhar, vão poupar,
vão se prevenir, vão comprar, sejam preparados a tempo, tomem a sério as coisas de Deus, mesmo que isso custe dinheiro, mas tem que tomar a sério. Quando essa parábola fala da vasilha, está falando da alma, então está falando de ela estar preparada para os tempos que estão vindo. Naquele tempo era outro tempo, o tempo de Deus, que ia aparecer em qualquer momento. Hoje é bem diferente, mas também temos que descobrir isso. Qual é o tempo de Deus que nós estamos vivendo? Porque o tempo nosso tempo de vida na Terra é chamado como tempo comum. O tempo comum de uma pessoa pode ser 70 anos, 80 anos, que for, que Deus permitir que ela viva. Mas o tempo de Deus, ele aparece em qualquer momento como uma oportunidade para a nossa mudança. Portanto, esta parábola não enfatiza na alma, que temos que cuidar da alma. Sim, antes de termos uma lâmpada bem acesa, que é o nosso espírito, nossa vasilha de reserva já tem que estar na nossa mão, para que nosso espírito, que é a lâmpada, não se apague a luz que há nele. Mas a ênfase nesta parábola é o espírito. Por isso estou dizendo momento de arrumar nossas lâmpadas. Para quê? Para que nosso espírito esteja contatado com Deus. Porque é o único elemento dentro de nós que pode conectar a Deus e viver com Deus. Nossa alma não. Nossa alma, ela vai se sujeitando ao nosso espírito na medida que o nosso espírito tem comunhão com Deus, ou vai pelejando e brigando em contra do nosso espírito quando buscamos mais de Deus. Portanto, a alma em nós, ou nossa alma, é um problema, porque é uma alma caída no pecado, rebelada contra Deus. Mas nosso espírito vivificado, ou seja, com Deus dentro dele, é a solução de nossos problemas humanos, totalmente. Encontramos várias partes da Bíblia falando do tempo. Mas para isso, temos que ver que existe o tempo Chronos, que é o nosso tempo comum. O tempo Chronos, uma palavra do grego, que quer dizer que é comum. Então, o tempo comum nosso é o tempo Chronos. Nós podemos contar nossos dias, como diz Salmo 90, a fim de trazer para nós sabedoria. O livro de Provérbios está cheio de ditados sábios, de homens e mulheres de Deus que viveram com seu espírito conectado com Deus. Então eles falam quais foram suas experiências por viver em conexão com Deus. Tem uma mulher só nesse livro que fala, e tem um só homem que fala nesse livro. O homem é um filho e a mulher é a mãe dele. Ambas personalidades encheram o livro de Provérbios de testemunho de como é viver no Espírito. E quando a gente vive no Espírito, vive todas essas realidades desse livro. Claro que no meio tem ideias de homens, experiências humanas, que nem todos vão ter a mesma experiência, e nem para todos serve a experiência do outro. Mas, sim, em cada experiência humana há um princípio legal do Espírito de Deus. Por isso é muito importante saber o que a gente está lendo, porque se você abre o livro de Provérbios para corrigir sua conduta,
Ele não foi feito para isso. Você vai corrigir sua conduta, por exemplo, lendo aquele versículo que diz que não devemos sair de fiador de outra pessoa. Mas quando você vai ao Sermão do Monte, lá Jesus diz, você tem que ser fiador de todo mundo. Em minhas palavras, não? Você tem que perdoar a todo mundo, dar a quem pede, doado, emprestar para quem está necessitando. Diz lá no provérbio, no Sermão do Monte. Enquanto que nesse livro, se nós procurarmos ter uma conduta melhorada e vamos para o livro do provérbio, estamos fazendo errado. Porque essa conduta melhorada e mudada só vamos ter por meio da operação do Espírito Santo no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento são só testemunhos no livro de Provérbios. Mas como eu falei no princípio, há uma grande porcentagem de revelação de que é andar no Espírito. Por isso temos que ler sabendo o que vamos ler e discernindo a mensagem que Deus tem nesse livro para nós. E nesse livro também se fala muito do tempo. E outro livro do sábio Salomão é o livro de Eclesiastes. Desculpem que eu esqueço, não sei se Eclesiastes em português ou Eclesiastes, porque muda para o espanhol. Um tem acento num lugar e a outra língua tem acento em outro lugar. O livro de Eclesiastes também foi escrito como provérbio por Salomão. E nesse livro de provérbios vemos que se fala do tempo Cronos, mas também se fala do tempo de Deus, que se chama Kairos, no grego. O tempo de Deus se chama Kairos, e o do homem se chama Cronos. Em Eclesiastes, capítulo 11, principalmente, se fala de ambos. Diz assim, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 11. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Olhem aqui como estão os dois tempos. O tempo de Deus e o tempo do ser humano. Versículo 11. Voltei-me para outra direção e vi, debaixo do sol, que a corrida não é dos velozes, nem dos fortes a guerra, nem dos sábios o pão, nem dos instruídos a riqueza, nem dos prudentes a graça, pois todos dependem do tempo e do acaso. Aqui, diferentes versões da Bíblia traduzem acaso por sorte e também oportunidade. Examinando todas essas palavras, descobrimos que aqui o tempo é Cronos, o tempo do homem, e a oportunidade é o tempo de Deus. São dois tipos de tempo para podermos explicar como Deus atua no meio do nosso tempo, e os dois estão aí. Também em Eclesiastes capítulo 12, aí do ladinho, versículo... Oi, desculpa, estou dizendo mal de volta. Não, capítulo 3, versículo 1.
do 1 ao 8, diz assim: tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e o tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de as ajuntar. Tempo de abraçar e tempo de se afastar dos abraços. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo do amor e tempo do ódio. Tempo da guerra e tempo da paz. Esta porção da Bíblia é a mais completa de todas, que fala sobre o tempo. Coloca numa ambivalência o tempo como bom e como ruim. E é interessante que todas as vezes que essa forma de frase poética menciona tempo de, primeiro menciona o negativo e depois menciona o positivo. Não, desculpe, o contrário. Primeiro menciona o negativo, o positivo, e depois menciona o negativo. Não todas as vezes, mas na maioria das vezes. Isso é interessante porque nos mostra que o que é ruim, o que nós estamos vivendo, parece que não vai mudar nunca. Mas aqui está profetizado que é só um tempo e já vai mudar. Já está para mudar. Tem que mudar. Há muitas razões para que isso mude. Vamos agora ao capítulo 12 de Lucas. Eu estava confundindo aí. Lucas, capítulo 12. Versículo 56 e 57. Hipócritas, sabeis avaliar o aspecto da terra e do céu, e não sabeis avaliar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Que palavra tremenda! Nos dias de hoje, na época chamada de relativismo, a grande maioria não tem respeito para com ninguém. A grande maioria não sabe respeitar regras. A grande maioria não sabe honrar os idosos, os velhinhos, as mulheres que tiveram tantos filhos e hoje estão todas cheias de ruga, fraquinhas. São dignas de que qualquer um de nós venha e a erguem, e a levantem, deem um beijo na sua testa e a sustentem, ou a sustenham melhor. É tempo de mudar, porque tudo teve um preço. Todo mundo que temos hoje teve um preço. De pais, de avós, de pastores, de homens e mulheres de Deus, que choraram na presença de Deus por você, que jejuaram e que ainda oram chorando por vocês.
Tem que chegar o tempo de que isso mude, do menosprezo, da subestimação do outro, só porque não está no conhecimento da tecnologia, na altura do conhecimento da tecnologia, então não valemos nada, somos lixo. O tempo vai mudar. Por isso que a palavra de Cristo é forte e chama essas pessoas que estão brincando com as coisas de Deus de hipócritas. Hipócritas. Quando eu escrevo hipócritas em algumas de minhas manifestações de mensagens bíblicas, não falta quem diga: ah, pastor, não diga hipócrita, isso é muito pesado. Hoje vivem e sobrevivem com o mimimi. Não sei se está certo como digo. Tudo com birras, tudo com queixas, tudo está mal. Não tem paciência a pessoa, não tem sabedoria, não quer desenvolver a sabedoria. Eles aprenderam de um jeito e querem morrer fazendo desse jeito. Não querem mudar. E aqui o Senhor diz hipócritas. Chama eles hipócritas. Sabem de uma coisa, mas não sabem de outra coisa que é fundamental saber. Sabem de muitas coisas, mas não sabem que tempo é o que estamos vivendo hoje. Se eu recorrer às igrejas denominacionalistas e perguntasse para os pastores qual é o tempo que estamos vivendo hoje, um vai dizer é o tempo de glória, outro o tempo de milagre, o outro tempo de se arrepender, o outro é tempo da iniquidade, o outro é tempo da maldade, o outro é tempo de os sem lei, o outro diz é tempo de nos prosperar. E todo esse mundo que opina de diversas maneiras se chama crente, cristão, mas não tem um pingo de seguir a Cristo. Porque quem segue a Cristo chora para saber qual é o tempo de hoje. Clama para saber qual é o tempo de Deus hoje. Se apresenta na presença do Senhor, valga-me a redundância, dizendo: Senhor, eu quero saber o que o Senhor quer hoje, para mim, para a família, para a igreja, para a sociedade. São poucos os que ocupam seu tempo em orar e clamar a Deus e buscar Deus para saber qual é este tempo. E a maioria dos que se me queixam a mim, dizendo que não dão mais para seguir pastoreando suas igrejas, porque não entra dízimo, não entra oferta, porque as pessoas não congregam, a maioria desses pastores e líderes que estão se queixando, a maioria dos que estão morando nos Estados Unidos são donos de igreja no Brasil e desde lá estão manipulando para que as pessoas voltem à sua igreja, porque com a Covid e outros percances que houveram no caminho, deixaram de congregar. Então eles de lá estão monitorando: sigam se congregando, sejam fiéis. A maioria deles não sabe qual é o tempo de Deus para o Brasil e para a igreja. Não sabe. Eles só estão focados no dinheiro, no poder, na fama, no que é deles. E Cristo não está nem aí interessado em ajudar e sustentar esses movimentos carnais. Por isso Jesus disse: vocês são hipócritas, porque não conhecem o tempo de Deus, que é a primeira coisa que devíamos conhecer.
É como que se você vai à escola depois das férias, estou lembrando minha experiência, não? E chega lá, quem será a senhorita fulana que vai ser a minha mestra? Que me disseram que é ela, a mestra da minha série. Eu digo, quem destas mulheres será a minha professora? Quem será a minha professora? E estou atento até que descubro. E depois de descobrir, fica tudo mais fácil. Parece que os nervos se acalmam e a gente fica contente com aquela pessoa maravilhosa que está ali para nos servir, para ser nossa companheira durante todo um ano. Uma pessoa proposta por Deus para nós amá-la, porque ela vem para nos amar também. Enfim, começa a correr por nossa mente tantas coisas. Por quê? Porque é uma novidade. E é o momento de reiniciar os estudos. E como quisera este ano andar melhor que o ano passado. E ter uma professora mais calma, mais tranquila, mais amorosa. E de repente olho ao rosto dela várias vezes. E já na primeira enfileirada, o ordenamento em fila dos alunos, já na primeira ocasião, a gente olha e diz, que diligente minha professora, que linda que ela é para dirigir tudo isto, com que carinho fez. Ou pode dizer, a gente poderia dizer, meia grossa essa mulher. Bom, aqui Jesus está dizendo, vocês deviam conhecer o básico, que é que eu estou fazendo hoje aqui na Terra e que eu vou fazer e que vai ser o dia da manhã. Vocês deviam ter esse conhecimento básico na cabeça de vocês. Mas nem isso vocês sabem. Por isso ele chamou de hipócritas. E que deviam conhecer o tempo para render melhor as matérias, para andar melhor nos estudos, para ter uma vida mais virtuosa na Terra, mais feliz. A gente precisa conhecer o tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele aparece como oportunidade. É um momento oportuno. Quando algo acontece na nossa vida, nós dizemos, aconteceu no momento oportuno. Foi Deus que se meteu. Foi Deus. Mas esse evento oportuno tem que ser beneficente para você. Não uma desgraça, não uma tristeza, não um acidente, não um incidente incômodo. Nada. Senão que tem que ser algo beneficente. Então, quando isso acontece, foi Deus na sua vida. Também a interferência de Deus com o seu tempo dentro do nosso tempo cronológico. O nosso é cronológico, o de Deus não. Dentro desse tempo cronológico que nós sabemos que hora é e quantos minutos faltam para tocarem a campainha de saída dos alunos da escola, estou fazendo essa comparação ainda da escola. Nós temos esse conhecimento, porque estamos controlando o tempo. O nosso tempo é cronológico. Mas, de repente, Deus entra nesse tempo cronológico de uma maneira furtiva, digamos assim, embora não. Furtiva quer dizer algo assim como de ladrão. Deus não é ladrão, mas entra assim de uma maneira
surpreendente, de surpresa. Por quê? Isso ele faz para nós conhecermos a Ele como o soberano. Quando ele faz isso, é para conhecermos a Deus como o soberano. Mas eu não planejei isso. Eu não sabia que isso ia haver no dia de hoje. Me encontro com algo que eu não estava nem informada, nem informado. Não sabia nada, como não me avisaram? E agora me encontro no meio disto que eu não sei como manejar. Deus se meteu para te ensinar que Ele é soberano. Também o tempo de Deus se nota por intervenção divina. Por intervenção divina. Abraão foi sacrificar seu filho e estava certo ele. Muitas vezes nós temos que fazer algo certo, certíssimo, corretíssimo. Devemos fazer mesmo. E vem Deus, interfere e interrompe. Essa foi uma intervenção divina. E isso aconteceu. Não culpe o diabo. Não se culpe a si mesmo. Fique meditando. Deus impediu, por algo será. Também Deus, o tempo de Deus, o Kairos, se manifesta por indicação do Pai. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos. O Filho disse que o dia e a hora ele não sabe em que virá a terra por segunda vez. Mas ele está aqui na terra, sabendo que vai ser glorificado e que a próxima vez que vai vir para a terra não pode dar nem pista para os discípulos dele, dizendo, olha, mais ou menos inverno, verão, isso e aquilo. Nada, porque disse Jesus, nem eu sei, só o meu Pai sabe. E o que está fazendo aqui? E você ainda crê que vai voltar para a terra? E você não sabe nada do futuro? E Jesus poderia dizer, eu estou aqui em obediência ao meu Pai. É o que ele sempre dizia. Eu estou aqui por obediência. E quando ele diz, eu volto, ele está obedecendo ao Pai. Ele está seguindo indicações do Pai. O Pai indica coisas para ele falar e fazer e ele é obediente. E nisso também na nossa vida se manifesta o Kairos de Deus. Quando nós somos obedientes. Agora, quando a gente não é obediente, como vai esperar que Deus se manifeste naquela circunstância, naquela situação e mude alguma coisa para melhor, se eu, o primeiro que devia ser obediente, não sou? E estou esperando que Deus venha correndo ao meu encontro e me resolva o problema. Fui para o quarto e chorei, orei, Senhor, me livra deste homem que veio me cobrar uma dívida que eu não posso pagar. Mas e se eu olho a coisa diferente e digo, Deus permitiu isso para que eu obedeça. Alguma coisa errada está em mim. Eu vou ouvir esse homem tranquilo e vou obedecer aquilo que Deus me mandar fazer. Porque é aí que está a vitória, na obediência. E por último, o tempo de Deus se manifesta pela eternidade, além do Cronos, do tempo Cronos. Além do tempo Cronos, de uma maneira que aponta para a eternidade, é que Deus manifesta o seu tempo. Ele não manifesta seu tempo para que você viva um ano melhor. Isso é superstição, dizer que este ano que chegou vai ser melhor. Superstição. Porque Deus não prepara ano melhor para ninguém. Deus não prepara nada melhor para ninguém. Nós temos que trabalhar as coisas da vida no tempo comum para que as coisas cada dia sejam melhor.
E o que não for melhor aos nossos olhos, vamos buscar de ser obedientes, como no item anterior mencionei, ao Senhor. E sendo obedientes, Ele vai nos levar da mão e vamos descobrir o tempo que estamos vivendo e como devemos nos comportar e como nos devemos deparar diante de toda a situação que já vivemos e estamos para viver. E que significa oportunidade, já que Provérbios 11 diz, Provérbios 14, 11, diz que para todos corresponde, a todos acontece tempo e oportunidade. Isto é importante também você entender. Oportunidade não se limita à vantagem. Oportunidade pode não ser vantagem. Mas o sentido de oportunidade que dá a Bíblia ali, quando fala do tempo de Deus, é o sentido de favor. Eu precisava, e Ele está aqui presente. É o sentido do inesperado. Eu não sabia que ia chegar isto. Eu esperava para muito além do tempo. Eu achava difícil que acontecesse tão em breve isto. Mas aconteceu. É algo inesperado. Em vez de reclamar, a mim não me avisaram, eu não sei, a mim me subestimam, a mim me deixaram para baixo, eu sou qualquer coisa para pessoas porque não me avisaram. Em vez de todas essas reclamações, você não lida com Deus acaso? Você não dialoga com Deus acaso todos os dias? Você não vive e convive com Deus diariamente? Então, por que se queixar de Deus? Temos que saber que o tempo Kairos, ele é assim, pode ser inesperado. Amém. Está acontecendo hoje e eu não esperava. Se eu não posso orar em voz alta, oro em voz baixa e peço ao Senhor auxílio, peço ajuda, peço misericórdia. Senhor, me dá graça nesta situação, mas não que eu fique botando a boca contra os outros agora porque achando que os outros agiram errado. Eu creio que dá para entender, não? Mas também o conceito de oportunidades de Eclesiastes ali tem este sentido de intervenção divina. Jesus mandou registrar uma frase extraordinária através do apóstolo Paulo, que se repete no livro de Hebreus, e está é a mesma frase que usou o salmista Davi. Ou seja, 3 vezes na Bíblia está essa frase. E estou dizendo que o tempo de Deus se nota, se vê, se descobre quando há uma intervenção divina. A frase é: se ouvires hoje a minha voz, não endureçais vossos corações. Só este versículo dá uma mensagem de 45 minutos. Se ouvires hoje a minha voz, não endureçais os vossos corações. Sabe por que tanto se manifesta nos últimos tempos Deus, no seu tempo Kairos? Cai um aqui, cai outro lá, morre este, morre o outro, este vai para o hospital, este outro está morrendo no hospital, este se divorcia, que nunca a gente poderia pensar que isso acontecesse, tinha tudo, tinha riqueza, tinha em abundância, e olha o que fizeram.
vem todo esse olhar expectante da pessoa que está vivendo neste tempo conosco, contemporâneos nossos. Eles olham e dizem, como está acontecendo tudo isso? Mas acontece uma vez de um jeito para comigo e eu continuo com o coração duro. Acontece segunda vez, eu endureço mais ainda o meu coração contra Deus. Acontece terceira vez, quarta, quinta vez, e aí sim eu apostato. E ainda vou me justificar, dizer, eu não estou me apostatando. Eu simplesmente... Não dizem o que eu vou dizer. Eu simplesmente odeio esse político. Simplesmente odeio. Por isso que começou aquela rebelião interior, aos pouquinhos foi indo, e Deus manda calamidade para essa pessoa, manda desastre para essa pessoa. Deus está disciplinando, Deus está corrigindo, Deus está repreendendo, e a pessoa cada vez mais dura, até que Deus tira ele da terra. Porque não presta mais para Deus ser usado por Deus na terra. Agora, se ele já era salvo, ainda bem, vai sofrer esperando um bom tempo para ser reconciliado com Deus na ressurreição dos mortos. Aí ter que esperar bastante tempo, podendo estar aqui desfrutando da família, mas pelo menos não se perde porque é salvo. Mas e aqueles que nunca foram salvos, são apenas crentes e não se deram a oportunidade que Deus está dando? Deus está no seu Kairos, se metendo na vida dessa pessoa para que ela perceba que ela precisa de Cristo, precisa ser salva, precisa confessar, precisa ser perdoada e precisa perdoar. E ela continua endurecendo o coração. Então, é muito provável que se essa pessoa não deu sinais de salva em vida, não tenha sido salva quando desapareceu. Isso é muito triste para os que ficaram, mas é um alerta para os que estamos vivendo. Temos um alerta de Deus. Todo tempo está nas mãos de Deus. O nosso tempo comum está nas mãos de Deus. E o tempo Kairos, que é o tempo da eternidade, que não tem tempo, esse está na mão de Deus também. E quando Ele maneja ambos tempos, é porque nos ama. É porque quer a nós com Ele pela eternidade. E não temos como alimentar a ilusão de que vamos para o céu quando morremos. O céu temos que experimentá-lo aqui e agora, vivendo uma vida obediente, uma vida humilde, uma vida que se sujeita às disciplinas de Deus e ao tempo de Deus. Uma vida de uma pessoa que pode não entender de política, pode não entender de economia, pode não entender de internet, pode não entender de quase tudo, mas sabe que tempo estamos vivendo, que tempo de Deus estamos vivendo. E por isso essa pessoa ora mais, por isso essa pessoa chora mais na presença de Deus, por isso essa pessoa lê mais a Bíblia e livros bons cristãos. Por isso essa pessoa cala mais, porque sabe o tempo que estamos vivendo. Mas lamentavelmente, nestes dias, um irmão crente de uma vinculação muito importante comigo, é impressionante como ele está pecando contra Deus e contra a pátria, e contra os irmãos e contra a igreja. Eu não posso dizer nada para ele. E o outro é um pastor de Curitiba, que abertamente
Dice que gente como eu que pensa diferente politicamente ao que ele pensa, ele tem que banir da sua frente. Eles têm Deus, por isso que eles têm o poder de banir aos outros. E eu estou totalmente tranquilo porque estou edificado sobre a rocha que é Cristo. Só que com muita tristeza por pessoas que se dizem de Deus estarem falando essas coisas. São desbocados a grande maioria. Você não viu deputado chamado evangélico tendo uma boca suja pior que o inferno? E ele pode dizer palavras grossas. E eu não posso dizer uma palavra que pode ser algo grossa, mas está no dicionário. E também cuido de que não seja ofensivo do espanhol para o português e do português para o espanhol. Ontem um pastor de Buenos Aires me manda uma frase em português que é ofensiva para o brasileiro e para o argentino. Mas, coitado, ele achou graça dessa frase. Por isso, me mandou como uma piadinha para eu rir com ele. Eu não condeno ele. Mas eu também não condeno a ninguém que esteja se desbocando. Eu só digo misericórdia. Se eles não ouvirem aos profetas do Antigo Testamento, ouvirão aos profetas do Novo Testamento. Se eles não ouvirem a João o Batista, ouvirão a Jesus, que é profeta dos profetas. Que situação. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Não falta quem, quando eu falo assim, me manda um versículo dizendo: Deus tem misericórdia. Sim, Deus tem misericórdia. É verdade. Eu creio na misericórdia de Deus. E eu sei que, além da graça, muitos, apesar da vida corrupta que vivem, eles vão ser salvos. Eu creio na misericórdia de Deus, mas não quero brincar com Deus. Não quero brincar com as coisas de Deus. Não quero perder meu tempo. Eu quero usar meu tempo de acordo ao tempo de Deus. Para quem quer que seja que passa por mim, possa dizer: eu passei pelo irmão Tito e ganhei uma pérola. Por quê? Porque o Tito não estava perdendo tempo falando de crise econômica e do governo e da política. Ele está falando de Cristo e do Evangelho. Claro, quem perdeu de entender até agora o que é o Evangelho pensa que eu sou comunista, porque não conhece o Evangelho. Eu pago para ensinar você que é o Evangelho. Mas, a ver se aparece no meu portão, porque eu não posso saber quem quer aprender isso. Mas o Evangelho que hoje está vigorando é sionismo. Não tem nada a ver com Cristo e com a palavra ou a mensagem de Cristo na terra. Amém, meus queridos amigos e amigas. Estou muito grato em poder passar esta palavra, examinando vários lados, meditando, ajudando você a refletir. E com certeza você vai poder curtir a gravação e compartilhar com outros também que possam curtir. E há um espaço ali onde você vai encontrar o vídeo, onde você pode comentar, faça seu comentário, questione se quiser. Eu gostaria de ajudá-lo a entender estas coisas tão sublimes e gloriosas, e que pela graça e a misericórdia de Deus eu recebi tudo de graça. Tenho tudo de graça. Outro momento falarei desse depósito de Deus em mim. E como quisera que cada crente
seja pesado de tanta riqueza de Deus dentro. Isso desejo de todo o coração para a vida de cada um de vocês. Amém e amém.